melhor, bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente sempre fala, porque a gente não sabe que hora que você vai estar me assistindo. A gente tem hoje uma super convidada, tá? A Edneia está aqui com a gente hoje e a gente hoje vai falar de uma coisa muito importante. A gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre se descobrir e vamos estar falando isso com uma autora que fala disso de um jeito tão gostoso que vocês nem imaginam, tá? Então, vamos lá. Edneia, conta pra gente quem é a Edneia. Primeiro, muito prazer, gratidão imensa pelo convite, Cosmo. Como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que vocês estiverem vendo o vídeo, tá? Meu nome é Edneia, eu costumo usar o Rodrigues em todos os meus trabalhos. Eu sou coach de vida e carreira, mas eu tenho mais de 20 anos aí de histórias na área de RH, como CLT, trabalhando em treinamento e desenvolvimento, e o coach veio depois do meu fim, né, de trabalho em relação ao CLT. Eu fui fazer uma formação, me apaixonei por esse processo da gente se autoconhecer, da gente se reconhecer, né, de trabalhar o que a gente tem como força, porque desde pequenininho a gente aprende que a gente precisa melhorar os pontos fracos. E no processo eu descobri que a gente deve potencializar os nossos pontos fortes. Então, assim, o autoconhecimento para mim foi uma mudança de chave, e por isso que hoje eu estou como coach de vida e carreira, além de parceira da Lu no livro, né, Entre Mulheres e Deusas, aí, que também é um manual de autoconhecimento. Legal. Para quem não leu o livro, gente, eu indico. Fala um pouquinho desse livro, porque ele já dá um gancho para a gente continuar. O nosso livro, na verdade, ele surgiu de encontros que nós realizamos, rodas de conversas com mulheres, né? O intuito, na verdade, era fazer um processo presencial, e aí nós tivemos a pandemia, todo mundo recluso, todo mundo em casa, fechado. Nós fizemos essas 5 encontros virtuais durante a pandemia, e foi muito interessante porque diversas mulheres, inclusive pessoas que nós não conhecíamos, fizeram parte desses encontros, né? Em cada sessão, nós aplicávamos um processo de autoconhecimento. No final, a gente mandava um teste, um link para elas se autoconhecerem. E foi uma troca muito valiosa, até pelo momento que trazia tanta insegurança, tanto medo. A gente acabou se sentindo bem acolhida, pôde compartilhar diversas experiências e vivências, tanto passadas quanto daquele momento que estávamos vivendo. E depois disso a Lu teve a ideia, vamos pegar, foi tão lindo, foi tão gostoso, foi tão transformador, vamos trazer isso, vamos fazer um livro. E aí o nosso livro nasceu e realmente quem já leu ou quem não leu ainda, né, tem esse formato. Cada capítulo, um processo, uma análise. No final nós temos lá os exercícios para que a pessoa possa fazer anotações. É um diário de autoconhecimento, posso falar. Eu achei maravilhoso. Logo na época que a gente conversou sobre ele, eu li e adorei. Já até falei com a Lu que vocês precisam escrever mais. Estamos com o Ah, segundo saindo aí já. tá vendo? Eu já estou dando gancho. Então, além disso, o autoconhecimento teve um momento que a palavra coaching, você sabe disso, melhor que ninguém, tenho certeza, ela caiu num descrédito porque ela viralizou de tal forma, assim como várias outras palavras acabam caindo nesse problema, e na realidade hoje ela está retomando o seu poder de palavra, por quê? Porque na realidade aquele momento do boom some, e aí todo mundo que realmente é da área fica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o coaching de vida. Eu adorei quando você colocou de vida e de profissão, tá? Que são coisas que andam paralelas na nossa vida, mas que são diferentes. Você pode contar um pouco pra gente? Vou começar aí pela sua primeira pergunta relacionado a esse descrédito com a profissão, né? Como tudo, quando nós temos alguma novidade na vida, as pessoas, umas percorrem o caminho para entender como é que funciona, para depois, então, colocar, né, o que faz sentido para elas. E outras não, vão ouvindo as multidões, né? Infelizmente, como tudo na vida, nós temos muitas pessoas que se dizem coach, mas não têm um preparo profissional, não passaram pelo processo. Como era a carreira do momento, vamos embora, é fácil, é só você. Uma vez eu ouvi uma piadinha no Insta que estava assim, né? Que se você não deu certo na vida,
ou você era Uber, ou você era designer de sobrancelhas, que também estava, né, bem alto, ou você era coach. Então, tipo, né, tá em alta, o Uber estava dando muito dinheiro, o designer de sobrancelha também estava pegando, e o coach também. Então, a gente tem essas questões, né? Tem muitas pessoas que faziam o processo, que desenvolviam, se diziam coach, mas não tinham essa preparação. E é um processo que ele acessa vidas. E eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Porque eu não estou aqui falando que eu sou uma coach excelente, mas eu tenho muita sensibilidade em relação à vida do outro. Porque eu sei que qualquer coisa que a gente faça ali naquele momento, eu posso levar a pessoa para um lado que ela estava tentando fugir, né? Então, infelizmente ainda existe, mas como você disse, agora que o boom deu uma passada, hoje a gente vê os profissionais que realmente se identificam, que realmente fazem o que sentem que foram chamados. Eu sou formada pelo IBC, mas eu geralmente falo que o coach ele é um preparo da vida. Eu falei no início da nossa conversa, eu tenho mais de 20 anos de RH. Então, eu trabalhava com treinamento, desenvolvimento, até algumas pessoas que me conhecem falavam, você já era coach, só precisava do título. Mas, na verdade, a gente pode melhorar sempre, né? Então, se a gente pode se especializar, crescer, desenvolver, a gente deve fazer isso. E sempre que a gente for acessar a vida de pessoas, a gente lembrar do quão importante é isso, né? Porque se a pessoa procura um profissional, é que ela não consegue caminhar sozinha em relação àquela questão. Então, ela precisa de alguém que realmente tenha uma base para segurar a mão dela, seguir e junto, trabalhar, né? Questões que às vezes nos paralisam e a gente não faz nem ideia. Né? E já entrando nessa questão de coach de vida e carreira, e como você disse, eles estão extremamente ligados. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, eu quero fazer coach de carreira, estou tendo diversos problemas no trabalho e tal. E aí a gente começa com o processo. Eu sempre faço uma análise do perfil da pessoa para entender como cada ser, porque eu não trabalho com um método que, eu tenho umas ferramentas aqui, a gente vai usar e vai dar certo, está tudo bem. Eu normalmente vejo como a pessoa realmente é, o que ela sente que é uma dificuldade para ela. E a gente vai tratar aquele indivíduo como um ser único que ele é. E aí, no processo, a pessoa descobre que não tem nada a ver com o trabalho, mas é muito mais fácil a gente dizer que é o trabalho, porque é alguma coisa que a gente pode falar, não, estou com problema no trabalho, eu resolvo, do que questões pessoais na vida da gente, né? Relacionamentos com os pais, relacionamento com o filho, relacionamento com a nossa imagem, relacionamento com o nosso reconhecimento. Então, o coach de vida, ele atua diretamente nisso, da gente olhar no espelho e falar, Edina, é essa pessoa. E tá tudo bem. Olha quantas qualidades. Ela tem, né? Os pontos ali que ela tem que ajustar, mas ela tem muita força. Olha a história dela. Então, o coach de vida, ele trabalha o reconhecimento de quem você realmente é. E aí, depois a carreira deslancha, porque a pessoa às vezes já é... Às vezes, tem algumas pessoas, até mim, que eu vejo, e falo, gente, mas para que ela precisa? É diretora, tem uma empresa, é empreendedora, e aí você vai trabalhando questões que fazem ela olhar para ela e você entende que não é carreira, é vida. Eu acho incrível. Eu fiz questão de te pedir para você falar sobre isso, porque realmente teve um boom e agora a gente está realmente valorizando de novo os profissionais, tá? Então foi um meio da gente trazer isso para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu fiz um coaching, foi muito legal nesse sentido, porque na realidade eu comecei para fazer um coaching de um lado e acabei do outro, né? Eu fui para que isso me chamou muita atenção do coaching. Às vezes a gente tem até a dúvida que a gente acaba indo ao coach falando, olha, eu preciso arrumar isso, tá? E vocês vão descobrir, olha, se vocês fizerem, vocês vão entender o que eu estou falando. Que aquele isso não era nada perto do que era o resto todo. Acho que, se eu não me engano, a minha pergunta é que eu queria emagrecer. Acho que era alguma coisa assim. E eu sei que eu fiz uma reviravolta inteira dentro da minha vida por causa da estrutura que foi se criando a partir dele. Então, por isso que eu acho legal a gente valorizar. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre o autoconhecimento, sobre você se descobrir e você conta um pouco para a gente qual é o método, como que a gente... Alguma coisinha que dê um up aí para o pessoal que está assistindo. Tem uma frase do José Roberto Marques que eu gosto muito, que fala assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo.
Quando eu fui para a formação de coach, eu pensei, vai ser mais alguma coisa que eu vou colocar ali na grade do meu currículo. Uma formação, né, que vai ajudar na área de RH, vai ajudar na minha recolocação. E, na verdade, ela me trouxe questões e curas, assim, de crenças, de pesos que a gente leva, né? Na vida a gente cresce com algumas questões que você tem que ser isso, você tem que fazer isso, você tem que seguir esse caminho, você tem que dar certo, com quantos anos você tem isso, sabe? Todas essas imposições que a vida traz, que a família coloca por amor, né? Porque eles querem que a gente dê certo e que a sociedade impõe, né, que a gente tem que ter, e a gente vai trazendo, a gente vai trazendo, a gente vai carregando, e de repente a gente está num caminho que a gente nem sabe se foi o caminho que a gente escolheu ou se foi conduzido a ele. O que não está errado, se você também estiver num caminho que você foi conduzido, você está feliz. O problema é quando você está naquele caminho está pesado. Você está naquele caminho, você não se reconhece. Você está naquele caminho e você fala, poxa, eu não fiz isso por mim, eu não fiz aquilo. E aí eu olhei para mim e falei, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? E é o que eu disse, né? O processo de coaching, ele começou em mim. Depois disso, com 40 anos, eu fui fazer um intercâmbio que eu julgava que eu poderia fazer só até os 25. Depois disso, você não pode parar a sua vida para fazer um intercâmbio. Né? Imagina, com 40 anos, eu tenho que estar em tal lugar. Então, a gente vai se classificando, vai se levando para aqueles lugares. Eu fui fazer um intercâmbio, foi maravilhoso. Eu fui viver um outro lado, tipo, eu não me via como empreendedora, eu achava que, não, tenho que ser CLT, porque, nossa, é tão tranquilo, você tem ali seu salário do mês, e eu sou empreendedora nata, meu perfil é assim, né, meu perfil é de... E aí eu fui vivenciar esse outro lado, e como o coach trouxe esse olhar do que eu posso realizar a partir do momento que eu identifico quem eu realmente sou, e quem eu realmente desejo ser, eu falei, não, tem muita gente que precisa conhecer esse processo, né? E se for eu, a pessoa que eles escolhem para fazer isso, é um prazer, vai ser realmente uma resposta de que eu tenho que seguir esse caminho. E quando eu voltei, eu fiquei na dúvida, eu volto para a CLT ou você coach? Mas você coach como? Como é que eu vou viver com isso? E foi realmente uma frase também que eu ouvi do Thiago Brunet, que diz assim, se você não se sacrifica pelo seu propósito, o seu propósito ele se torna um sacrifício. E aí, nesse momento, eu falei, vai, põe o pé, tenta. E aí eu comecei, e desde que eu decidi que eu queria ser coach, eu nunca mais fiquei sem um coaching. Eu nunca mais, sabe, uma pessoa termina um processo, de repente tem outra me chamando no zap, falando que queria conhecer meu processo. Então aí você entende, não, é muito mais que um trabalho, é uma missão que a gente passa por um processo de cura, eu costumo dizer isso, né? Nós somos curados para curar. Então, a gente passa por aquele processo de cura para conseguir conduzir pessoas por aquele caminho. Eu acho que é isso. Muito legal. A gente está vivendo um momento na vida mundial de uma transformação muito grande. Então, antes a gente falava que, olha, assim, a pessoa precisava fazer uma faculdade X, Y, Z, a pessoa precisava disso, tinha vários precisava de para poder atuar em alguma coisa. Com a tecnologia, isso tem mudado muito, porque muitas vezes você faz a melhor faculdade e você acaba perdendo para uma pessoa que não fez uma faculdade tão grande, mas que tem uma habilidade muito grande, tá? Então, essa mudança de paradigma, como você vê isso e como que a gente deveria dar esse norte para as pessoas que estão se perdendo aí nesse caminho? O que você enxerga aí que a gente possa ajudá-los? Eu até falo que hoje é muito difícil escolher uma profissão, né? Porque na minha época era psicólogo, professor, era direito, administração, era Medicina. contabilidade. Então, assim, se desse 10 era muito. Hoje você abre um leque imenso de cursos, de faculdades, desses cursos de gestão de 2 anos. E realmente a cobrança para que você faça, que você tenha um diploma, que você tenha um reconhecimento, ele é grande. Mas eu venho aprendendo muito em relação a isso. Óbvio, se for o seu desejo fazer uma faculdade, porque tem pessoas que sonham, né? Ah, eu quero me formar, eu quero fazer isso. A pessoa tem que ir fazer. Mas, principalmente hoje, o jovem já nasce com um QI que eu gostaria de desenvolver 10% ali.
que eles já têm muita clareza, eles conseguem desenvolver muitas coisas, principalmente dentro dessa área de tecnologia, e às vezes eles só precisam de um curso para aperfeiçoar, né? Eles não precisam de uma faculdade, eles não precisam ficar 5 anos lá. É legal a gente entender o que faz sentido, o que você gostaria de ser na vida. Não importa o cargo que você sonha, é o que você deseja ser na sua vida. E aí, se isso depende de uma faculdade, eu vou investir. Se é um curso, eu vou investir. Se é dedicar o meu tempo, eu vou investir. O importante é que você entenda o que é que vai fazer sentido para você. Hoje a gente tem diversos cursos online que são maravilhosos, que facilitam muito a vida. Essa questão da terapia cresceu muito, então formações, tem muitos terapeutas, né, surgindo, graças a Deus, porque a gente entende que a sociedade precisa. E às vezes não tem uma faculdade, mas tem um chamado, né? Tem pessoas que nascem capacitadas para desenvolver muitas coisas, e às vezes o mundo cobra ali o diploma, e a pessoa não quer fazer aquilo. E já tem outras pessoas que nascem com essa capacidade e elas querem diploma. Então, entende o que faz sentido. Se eu quero uma formação, vai atrás, não importa. Agora, se eu me sinto bem fazendo o que eu faço, estou desenvolvendo o que eu gostaria, seja feliz com o que você é e o que você tem hoje. Perfeito. Eu acho que assim, você sabe que entrevista de internet não é longa, são entrevistas mais curtas, mas a gente tem um espaço aqui para a gente conversar livremente. Então, agora eu queria que você falasse assim, imagina que você tem pessoas que estão nos ouvindo que estão aquela dúvida cruel do que fazer, né? E acho que é quem chega para o coaching, né? Então, para o coaching. Então, se você puder, conversa com eles, fala com eles o que você acha que eles, assim, onde eles devem trabalhar e o que eles podem fazer. Dá uma dica mais aí, já depois de todas essas. Eu costumo sempre falar, né? Uma pergunta que as pessoas têm muita dificuldade em responder num processo é quem é você? Eu pergunto, por exemplo, quem é o Cosmo? O Cosmo vai ficar pensando, quem sou eu? Ah, aí você vai me falar, eu sou da área de marketing, eu sou filho da dona Nanã, e aí você vai começar a colocar coisas que já são rotuladas para a gente, né? Então, primeiro eu tenho que entender quem eu sou. Quem é a Edneia? A Edneia hoje está coach, mas ela é um ser humano em desenvolvimento que pode trazer outras coisas para a vida e que pode desenvolver outras coisas, porque eu gosto de muitas coisas. E aí eu preciso entender o que eu sinto aqui dentro de quem realmente eu sou. Então, se autoconhecer, entender por que eu funciono desse jeito, né? Eu costumo falar muito da análise de perfil, que às vezes a gente se cobra, porque a gente é muito mandão, porque a gente fala muito, ou porque a gente não fala muito, ou porque eu sou muito metódico, ou porque eu sou muito desorganizado. Ah, eu preciso me organizar melhor, eu preciso deixar de ser tão organizado. A gente está sempre se questionando em questões que, se a gente parar para analisar, são as nossas forças. Então, a gente primeiro tem que se aceitar como nós somos. Se você é organizado, agradeça a Deus. Se você é muito metódico, agradeça a Deus. Se você fala muito, agradeça a Deus. Se você observa muito, agradeça. Então, entender primeiro como eu sou, como eu funciono, para aí começar a dar os passos de acordo com o que eu sou. Eu gosto de usar o exemplo da corrida, né? Porque eu corro, você deve ter visto no perfil, e eu sou uma Uhum. corredora amadora, eu não sou. E eu falo que a corrida foi meu primeiro processo de autoconhecimento. Porque eu sempre quis correr, mas eu achava que eu não era capaz de fazer o que as outras pessoas fazem. E eu só fui começar a correr quando eu entendi que eu tinha que seguir o meu ritmo. Não importa se a pessoa está correndo horrores na minha frente, eu não vou conseguir porque eu tenho uma história, eu tenho um preparo, eu tenho um físico, eu tenho uma alimentação. Então eu comecei a observar isso em mim. E quando eu falo sobre o processo de coach, é isso, observar isso em você. Ah, tal pessoa tem a minha idade, já tem isso, isso. A pessoa tem uma história, a pessoa tem uma vida, a pessoa começa a olhar para você, começa a olhar para a sua história, começa a olhar para o seu lugar no mundo e desenvolver o que você precisa a partir disso. Né? A gente não se compara com o outro. A gente pode até usar algumas pessoas como modelo, né? Olha, essa pessoa traçou esse caminho, chegou lá, e eu estou traçando isso porque eu quero fazer isso na vida. E aí você pega ali alguns pontos, mas o seu ponto de referência, a sua base inicial tem que ser você. Então, sempre quando tiver na dúvida, o que eu vou fazer, para, olha para você, vê tudo que você já fez.
pensa o que você vai ganhar fazendo aquilo, o que você vai perder, e desenvolve um plano bem definido relacionado a você. Eu vou usar já que você falou do gancho da corrida, eu vou usar o segundo gancho da sua do seu Instagram, tá? Eu adorei quando eu li lá que o poder da palavra quando ela é positiva, tá? Então, visto que a gente já está indo para os finalmente dessa entrevista, fala um pouco sobre o poder da palavra que a gente, infelizmente, é tão mal utilizada e que, às vezes, a gente colocando de uma maneira errada, a gente pode, sim, provocar muita coisa. O que você, para a gente dar uma fechada, eu acho que é uma boa direção. Sim. Essa questão das palavras afirmativas eu também comecei a fazer, né, depois da minha formação de coach, porque eu hoje muito mais, mas desde pequena, né, eu tenho essa questão do que a gente fala, do poder do que a gente fala. Se você puder falar alguma coisa para alguém que seja algo que vá deixar a pessoa motivada, a gente tem o poder de destruir ou de fortalecer um ser humano. E na nossa vida não é diferente. Então, se eu quero determinadas coisas, eu costumo dizer que eu sou merecedora, que eu sou digna, porque quando a gente se coloca assim, eu queria tanto fazer isso, mas eu nunca vou conseguir, é você que está colocando aquele limite na sua vida, né? Para algumas pessoas pode ser mais fácil. Você fala isso porque você... Não, ninguém conhece minha história. Né? Eu tenho uma história assim que eu sentava na frente da TV vendo tia Estela Barros, eu acho que quem é da minha idade vai lembrar. Na Disney eu falava, eu vou para Disney. Minha mãe falava assim, você é maluca, isso aí é coisa para quem tem dinheiro. E aí, não porque ela não acreditasse, mas é aquela proteção que eu falo, a família ela cria uma proteção para eu não me decepcionar se eu não for. Mas eu falava, eu vou. E eu fui. Se você ver toda a minha história, por isso que eu falo, a gente tem que olhar e contextualizar a nossa história. Eu fui porque eu acreditei, eu fui porque eu ficava falando, quando eu tiver tal idade, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Então, a gente tem que ter as palavras afirmativas, né? Eu vou porque eu sou merecedora, não, queria tanto, não. Eu posso, eu sou, eu vou. E a partir do momento que você fala para você que eu vou, que eu posso, eu sou merecedora, eu sou digna, você vai criar um plano para conquistar aquilo. É um compromisso que você está fazendo com você. Não é que o negócio pode até cair do céu, já aconteceram grandes... Eu vou contar um exemplo rapidinho. Esse final de semana teve a Maratona do Rio e eu queria muito fazer 21 quilômetros, só que encerrou assim como se fosse, né, de graça, e não era. E eu falei para as minhas amigas, eu vou para o Rio, nem que for para ver a festa, nem que eu tenha que entrar na multidão e correr lá com o pessoal sem o número, porque é muito legal a gente correr oficializada, né? E eu cheguei, na quinta-feira, no dia da entrega do kit, eu falei, eu vou fazer esses 21, eu vou encontrar alguém que tenha esse kit. E eu estava saindo ali, encontrei um amigo que é de uma assessoria. Falei, Rafa, me dá um número para eu correr. Ele, você quer correr? Eu falei, quero, claro. Sobrou um kit da minha assessoria. Você está de brincadeira. Eu vou te mandar depois o documento e se retira amanhã. E quando ele mandou o documento para retirar e colocou, só que essa corrida é de 21, eu não sei quanto você quer fazer. Eu falei, nossa, que máximo. Mas assim, se eu não tivesse ido até lá, se eu não tivesse ido, como se eu tivesse ido retirar mesmo, essa foi uma que caiu do céu, porque eu acreditei. E quando a gente verbaliza, e até o processo do coach tem muita relação com isso, né? Uma vez um coach me falou, e aí, como é que funciona? Eu falei, a partir do momento que você verbaliza o que você quer, você cria um compromisso com aquilo. E aí você vai desenvolver porque você tem um compromisso. Então, se eu quero construir uma carreira, eu quero ser advogado, qual é o primeiro passo? Você vai ter que estudar. Você não vai ser advogado porque você está falando, eu sou advogada. Não é isso. É você realmente acreditar que você tem o direito, que você tem o poder, que você tem a capacidade de realizar isso. E as palavras afirmativas são muito isso, né? É se reconhecer, é saber que se você der um passo de cada vez, você vai conseguir chegar nos lugares que você deseja e que você merece. Todos nós merecemos, né? Adorei, Edné. Super obrigado. Mais para Eu que frente, quem sabe a agradeço. gente volte a conversar. E obrigado e muita luz, muita sorte nesse caminho e boa sorte com o livro novo, tá? A gente conversa na Gratidão, época gente. para a gente falar sobre ele, tá bom? Ótimo. Gratidão, Cosme, pelo convite e pelo carinho com o meu trabalho, viu? Sucesso para você, muito grande aí também. Obrigado. Um abraço. Outro, tchau. Tchau.